Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre Guerra Fria. Bom, pessoal, para a gente entender a Guerra Fria, a gente tem que entender basicamente duas coisas, tá? Primeiro, ela já começa, tá? Direto no pós-Segunda Guerra, tá? Alguns autores divergem do início da Guerra Fria, né, entre 47 e 45, é irrelevante nesse momento aqui. O importante é que a gente entenda que a Guerra Fria, e aí o nome Guerra Fria, é porque ela representou uma disputa pela hegemonia política e econômica do mundo, tá? Opondo duas grandes potências. De um lado, os Estados Unidos, representando a democracia liberal e o sistema econômico capitalista; do outro lado, a União Soviética, representando, né, o socialismo. Tá? Então, a lógica da segunda metade do século XX, né, quase toda, é uma lógica que a gente tem que pensar as relações internacionais tendo como ponto de partida a Guerra Fria, tá? Ainda que você fosse um dos países, né, que não estava alinhado entre A ou B, tá? Bom, então esse é basicamente, tá, a divisão, digamos assim, mundial, tá? Aquela divisão clássica entre primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo nasce aqui, tá? Então, primeiro mundo seriam os países, né, desenvolvidos, alinhados com o capitalismo, tá? O segundo mundo seriam os países alinhados com o socialismo soviético, tá? E o terceiro mundo seria representado por nações em desenvolvimento, tá? Nações pobres, em sua grande maioria capitalistas, tá bom? Mas que são nações pobres, tá? Então, pouco relevantes do ponto de vista econômico e político mundial, tá? São essas ensinas aí que a gente vê, tá bom? Tá. Quais são os movimentos iniciais? A gente está falando das primeiras peças a serem movidas nesse xadrez ainda em 45, tá? Então, com as conferências de Yalta e a conferência de Potsdam, tá? Estados Unidos e União Soviética já estão, né, se mexendo para o pós-guerra, né? Naquela altura, o fim da guerra já era evidente, tá bom? A bomba atômica, as bombas atômicas, né, de Hiroshima e Nagasaki, são, de certa forma, uma demonstração de poder e força dos Estados Unidos, né, para a União Soviética, tá? E as coisas vão se assentando, tá bom? A gente vê que, de um lado, então, temos esses dois blocos, tá? Socialismo e capitalismo, tá bom? Não entendamos também que havia uma submissão, tá, irrestrita. Então, tal país é socialista. Não quer dizer que ele fosse submisso inteiramente à União Soviética. Tal país é capitalista. Isso não quer dizer que ele era submisso aos Estados Unidos, tá? Então, pensem bem em zonas de influência, né, em zonas de gravitação, tá? Mas não um total domínio, tá bom? Bom, em 1947, tá? Os Estados Unidos eles lançam a doutrina Truman, tá? Que a doutrina Truman basicamente é uma ajuda militar para conter o socialismo, tá? O mundo, abre aspas, Europa, foi dividido, tá? Então, da Alemanha Oriental para a direita, né, se olharmos o mapa aqui, a gente vê, ó, voltando aqui, ó, essa parte aqui ficou sob influência da União Soviética, tá bom? Essa daqui, azul, sob influência dos Estados Unidos, tá bom? Isso quer dizer o quê? Ó? Você vê aqui que a Alemanha está partida ao meio, tá? Bom, essa ajuda é uma ajuda militar no sentido de conter a expansão socialista, né? Foi nesse mesmo ano, por exemplo, que os Estados Unidos instalou, né, uma base de mísseis na Turquia. Isso gerou um certo desgaste do ponto de vista internacional, que foi resolvido, tá? Mas já é os Estados Unidos colocando o bloco na rua, tá? A gente está mostrando para que veio, tá? 2 anos depois, os Estados Unidos lançam o Plano Marshall, tá? Então, esse Plano Marshall, ele é uma ajuda econômica para reconstrução dos países na Europa. Então, literalmente, os Estados Unidos vai emprestar bilhões de dólares para essa reconstrução. Por quê? Uma vez esses países reconstruídos, né, e voltando à normalidade, ao bem-estar, tá?
era uma forma de fazer uma propaganda contra o socialismo, ou seja, a vida boa, né, do sistema econômico capitalista e da democracia liberal deveria ser demonstrada, tá? E, para isso, os Estados Unidos vai financiar a reconstrução de boa parte desses países europeus, tá? Bom, e aí a gente vê que quando os Estados Unidos, né, se comparado à União Soviética, há uma desproporção. Os Estados Unidos ele é muito mais forte, tá? Então, muitas vezes, coube aos Estados Unidos, tá? Dar passos adiante, e a União Soviética ir atrás para não, né, não perder muito espaço. Tá? Foi o caso da ajuda econômica dos blocos militares. Tá? Então, a gente vai ver que esses países, né, a União Soviética principalmente, os Estados Unidos faz um movimento, ela vai lá e faz algo parecido. A Comecon foi isso. Tá? Então, levando-se em consideração o Plano Marshall, né, no mesmo ano sai a Comecon. Tá? Então, é uma tentativa da União Soviética de financiar esses países socialistas, a reconstrução do leste europeu para mantê-los em sua órbita de influência. Tá? No caso da União Soviética, né, a União Soviética tinha, lembrando, temos a OTAN, também fundada em 49, tá? É a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Tá? Esqueci de colocar o tratado ali. No entanto, pessoal, é uma organização militar, né? Então, basicamente, é um clube de dezenas de países, tá? Com o objetivo de ajuda mútua, tá? E clube liderado pelos Estados Unidos, tá? Do outro lado, o Pacto de Varsóvia também é um grupo de países socialistas com o objetivo de defesa mútua, né? Leia-se defesa contra uma possível invasão de países capitalistas, tá? Então, reparem que os dados estão aqui, né? As peças estão distribuídas, só que a gente vai ver que esse xadrez, né, ele é jogado em outros lugares do mundo, né? Dada a impossibilidade desses países se enfrentarem, a gente vai ver que o enfrentamento deles muitas vezes vai ser um enfrentamento indireto. Por quê? A gente vai ver que no início dos anos 50, a União Soviética também desenvolve uma bomba atômica, tá? Então, muitos historiadores afirmam que tanto de bomba atômica que foi feito nesse momento, dava para explodir o planeta umas tantas vezes, tá? Então, na prática, ainda que os Estados Unidos fosse muito mais forte, tá? Um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética seria prejudicial não só para um ou para outro, seria prejudicial para o planeta inteiro, né? Então, esses países vão medir forças indiretamente, tá? Financiando revoluções ou financiando golpes de Estado, ditaduras, enfim. A gente vai ver que eles vão fazer muito para que o socialismo ou o capitalismo, né, se mantenha enquanto sistema econômico dentro das suas respectivas áreas de influência e também fora. Tá? Bom, a gente vai ver aqui que, da mesma forma que foi uma surpresa o socialismo na União Soviética, tá? A gente pode dizer que o socialismo, né, muito talvez se esperasse, bom, ele vai, né, se desenvolver ali na Europa ou algo do tipo, nos Estados Unidos. Não, a gente vai ver que o grande palco de difusão do socialismo vai ser o Sudeste Asiático, Ásia-Sudeste Asiático, tá? Com China, e depois a gente vai ver os outros países, tá bom? Então, pessoal, quando a gente fala de China, a gente tem que lembrar que em 1911, tá, a China já tinha deixado de ser, né, uma monarquia, tá? Havia um partido comunista, tá? Perdão, um partido nacionalista, né? E o Partido Comunista veio um pouco mais adiante. Então, dentro dessa república chinesa, né, era uma república ainda de traços aristocráticos, tá? Então, o partido Kuomintang, né, que se forma junto com a proclamação da república, ele é um partido nacionalista, até diríamos de direita, digamos assim. Tá? E, em contrapartida, em 1921, né, lá naquele esteio da União Soviética, né, lembrando a Revolução Russa em 1919. Tá? Então, o Partido Comunista Chinês se forma. Lembrando, a China tem uma grande fronteira com a União Soviética. Tá? Então, a gente vai ver que, depois de uma série de embates, tá, entre o Partido Comunista e o Kuomintang, tá, a gente vai ver que o jogo estava muito mais para o Kuomintang, ou seja, esse partido nacionalista. Tá? Porém, em 1939, tá, mesmo depois do Mao Tse-tung fazer a chamada longa marcha, o Mao Tse-tung ele marchou pelo interior da China, né,
enfim, angariando seguidores para a sua revolução e conseguiu um número significativamente alto. Tá? Só que em 39, o jogo não estava definido nem para um lado nem para o outro. Tá? E foi em 39 que o Japão invade a China. Tá? Então, nesse momento de invasão, o Kuomintang e Partido Comunista eles dão uma trégua, né? Porque eles têm um inimigo em comum. Esse inimigo comum é o japonês. Tá? Então, essa ocupação, né, do Japão termina em 45, tá? E em 45 mesmo já retornam os embates. Tá? Só que dessa vez, né, com a força do Partido Comunista muito maior. Tá bom? Então, a gente vai ver que o Mao Tse-tung ele chega ao poder em 1949, tá bom? E empurra, digamos assim, a resistência do Kuomintang, que vai acabar se exilando, tá, na Ilha de Formosa, que passa a se chamar, tá, na Ilha de Taiwan. Tá? Então, a Ilha de Taiwan se chama República da China. Tá? Até hoje, tá, 2021, a China ela trata Taiwan como uma província rebelde. Tá? Então, outros países do mundo, os Estados Unidos foi o primeiro a reconhecer o direito de independência de Taiwan. Tá? Outros tantos países do mundo reconhecem. Hoje, para todos os efeitos, Taiwan é um país independente. Tá? Porém, a China entende Taiwan como uma província rebelde. Tá? Mas está naquele esquema. Tá? Deixa lá, ok, depois, em um determinado momento, a gente volta a isso. Né? Então, os chineses têm muito disso, né? Do deixar mais adiante para que o movimento seja feito em um momento propício, né? Isso faz parte da tradicional estratégia chinesa, tá bom? Bom, o segundo grande embate, tá, foi a Guerra da Coreia, tá bom? Por quê? Temia-se o chamado do efeito dominó. Por que teoria do efeito dominó? Em 49, a China se tornou socialista. Tá? Em 50 começa a Guerra da Coreia. Tá? Então, a Coreia até então ela não está dividida entre o norte, não estava, perdão, entre norte e sul. Ela foi dividida durante, né, a Segunda Guerra. E aí traçaram um paralelo, né, que é a divisão lá da península da Coreia basicamente ao meio, tá? Para cima Coreia do Norte socialista, para baixo Coreia do Sul democracia liberal capitalista, tá bom? A gente vai ver que temia-se, então, o efeito dominó. O que seria esse efeito dominó? Ora, estourou uma revolução lá na União Soviética. Em 49, quem olha de lado, os planos quinquenais estão assim, ó, estão crescendo. A economia socialista é planificada, então está em rumo de crescimento. Né? A gente sabe que tudo à custa de um grande horror lá dentro, mas para quem olha de fora, do ponto de vista numérico, né, estatístico, está indo razoavelmente bem. Tá? E lembrando, a gente olha para trás, esses sujeitos aqui estão olhando para frente, então eles não sabem o que vai acontecer no dia seguinte. Então, para evitar o efeito dominó, esse efeito dominó seria, bom, um país se torna, né, igual aquela fileirinha de dominó. Você toca o primeiro, cai, depois o segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Ou seja, temia-se, tá, que o socialismo se espalhasse por todo o Sudeste Asiático. Né? Daí o efeito dominó, daí os Estados Unidos intervir. Tá? Os Estados Unidos, obviamente, não levantou nada, né, para poder impedir a Revolução Socialista da China. Tá bom? A União Soviética está ali do lado, né? Eu acredito que uma movimentação dessa seria um pouco ousada demais. Porém, na Coreia, os Estados Unidos interviu. Então, os Estados Unidos já sai da Segunda Guerra em 45, já mergulha na Guerra da Coreia em 50. Tá? Um monte de soldados americanos é enviado para lá, né? Muitos morrem. Tá? A gente vai ver que o que há nesse momento aqui, tá bom? É o seguinte, o primeiro a tomar o movimento foi a Coreia do Norte, né, com o objetivo de anexar a Coreia do Sul e formar uma grande Coreia socialista, tá? Beleza. Os Estados Unidos, naquela política aqui, que a gente já viu, né, se tem um efeito dominó, então, por consequência, a política vai ser da contenção. Então, eu quero impedir, né, que esse socialismo se espalhe para o resto da Ásia, tá? Então, os Estados Unidos intervêm, tá bom? Então, a gente vai ver que nessa intervenção, tá bom? A guerra ela não se desenrola muito no sentido de ficar muito clara, né? Uma vitória para A ou para B, para o norte ou para o sul, tá? Então, avança, recua, e fica por isso mesmo, tá? A gente vai ver que
Enfim, em 1953, tá, é assinado o armistício, né, que é a paz de Panmunjom. Tá? Lembrando, pessoal, o armistício ele não é um tratado de paz. Tá? Oficialmente, abre aspas, a guerra não acabou, a gente só deu uma trégua. O armistício ele é uma trégua. Tá? Então, não é à toa que muitas vezes, aí na última década, né, por movimentos da Coreia do Norte, né, testa míssil aqui, testa míssil acolá, enfim, né, tem um certo atrito. A princípio, o presidente Donald Trump ele se aproximou, né, do presidente da Coreia do Norte, né, o Kim, e, né, parecia que ia ter algum tipo de avanço, mas, pelo menos por enquanto, ainda não avançou lá muita coisa no sentido, né, de pacificar as relações entre Estados Unidos e Coreia do Norte, né, e também de resolver, digamos assim, em definitivo, a situação da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Tá?